E o Carnaval 2026 deve movimentar cerca de 4 bilhões de reais em hospedagens e alimentação em São Paulo. Se confirmada a expectativa, o crescimento sobre a mesma data do ano passado vai ser de 10%. E sobre as expectativas de negócios da festa de Carnaval, eu vou conversar agora ao vivo com o Enio Miranda. Ele é diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Foresp, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Tudo bem, Enio? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Real Time. Boa tarde, Natália. É um prazer falar com vocês aqui do Times Brasil e toda a equipe aí da CNPC e os telespectadores. A gente que agradece a sua disponibilidade, Enio. E antes da gente começar aqui a entrevista, eu vou te convidar e a nossa audiência também para que a gente confira juntos alguns números, da Setur, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. E aí depois com o Enio a gente vai repercutir, entender melhor, tudo que está por trás desses números. Olha, já está aqui, feriadão do Carnaval em São Paulo, expectativa de um total de visitantes de 4,7 milhões de pessoas, E aqui embaixo índices, a expectativa para a ocupação dos hotéis. Capital 59%, interior 82%, litoral 85%. Enio, então começando com esses números, especialmente da ocupação dos hotéis, são números que animam o setor? O que eles te contam? Olha, Natália, são números, sim, bastante animadores. Lembrando que a gente está falando aí de uma média, a média de ocupação no estado de São Paulo. Logicamente, tem que considerar que algumas localidades, muitas vezes, emitem mais turistas do que recebem. Se bem que os grandes destinos, as instâncias turísticas do litoral e a capital, são aí campeões de recepção do receptivo de turistas. Então, são números realmente animadores. O turismo vem crescendo ao longo dos anos. No ano passado, nós tivemos um recorde receptivo de turistas internacionais em todo o país e também na movimentação do turismo doméstico. Então, isso tudo impacta a economia estável, apesar de uma forte pressão inflacionária, principalmente nos alimentos, mas a economia está estável com uma demanda em alta e também, Natália, lembrar que nos últimos anos, aí, num ciclo de investimentos, o nosso equipamento turístico, seja os hotéis, restaurantes, eles têm aumentado a qualidade da sua oferta. A oferta do produto turístico está melhor, cada vez melhor no estado. Isso tudo é um sinal de desenvolvimento e que um setor bastante promissor. Esses números da Secretaria mostram isso. A Secretaria também, Natália, ela diz que o Carnaval no estado de São Paulo deve movimentar em cerca de 7,3 bilhões. Só na hotelaria, hotéis, restaurantes e bares são cerca de 4 bilhões, que é esse número que nós anunciamos aqui pela Federação. Isso é uma excelente notícia para o setor, que vem aí sofrendo aí no ano passado, sofrendo com o apagão, a crise do metanol, a pressão inflacionária. Então, é um momento aí que o empresário pode comemorar. Com certeza, E muda muito, a forma do estado de São Paulo olhar para o Carnaval, a capital também, Enio? Tempos atrás, não faz tanto tempo, que Carnaval era a época de quem podia, escapar de São Paulo, Vai para o interior, vai para a praia, vai para o Nordeste, vai para algum lugar. E agora a gente vê esse fluxo reverso acontecendo com muita força, Eu acho que esse, apesar dos motivos que eu falei serem muito importantes, esse é talvez o principal motivo. São Paulo se transformou. A gente lembra que a gente passava o Carnaval vazio na cidade, tinha o desfile no Sambódromo, mas eram restaurantes vazios, quer dizer, não tinha trânsito. E essa transformação do Carnaval na capital se espalhou também pelo interior, transformando o estado aí num dos principais destinos de Carnaval no Brasil, competindo com os tradicionais Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, etc. Então, hoje, o Carnaval em São Paulo é muito atraente e tem muita gente de fora do estado e de fora do país que vem para cá curtir essa folia aí maravilhosa. Mais de 600 blocos carnavalescos na cidade de São Paulo. É impressionante realmente essa movimentação. Isso ajuda muito o nosso setor. E já começou, Não é que está chegando, já está rolando. Agora, Enio, me conta como que o setor se preparou em termos de estrutura, de pessoal, de ofertas para esse carnaval. E quero saber se vocês se preocupam de alguma forma. A gente andou vendo no último fim de semana, mega blocos e, inclusive, algumas situações em que tinha mais gente do que era esperado, empurra-empurra, situações preocupantes ali, até de pessoas passando mal, Como é que você
vocês estão vendo, então, o dimensionamento de tudo isso e atuando também? Olha, você falou muito bem, a questão da segurança é fundamental para o turismo em geral e, logicamente, para o carnaval, para o folião que está na rua, né? Então, essa movimentação, ela tem se incrementado muito. Tivemos aí no final de semana episódio de grandes shows, o Parque do Ibirapuera super lotado, por coincidência em reuniões, agora que hoje pela manhã, inclusive, estávamos comentando e falando sobre a necessidade de se limitar um pouco essa movimentação, né? Quer dizer, eu acho que é um aprendizado, a cidade está aprendendo a lidar com grandes multidões na rua para o carnaval, mas é necessário sim que exista um certo controle, uma certa limitação para não ter episódios dessa natureza. Isso sim preocupa, mas eu acho que a gente consegue equalizar. Quanto à preparação que você perguntou, na verdade o setor ele vem se preparando constantemente, né, para esses momentos, principalmente na capital. São Paulo está acostumada aí a grandes eventos ao longo de todo o ano, né? Valendo lembrar que os nossos estabelecimentos, o nosso setor, ele é um gerador de mão de obra, quer dizer, nós contratamos muito, então mesmo o trabalho temporário, o nosso setor está contratando. Há um problema de qualificação de mão de obra, um alto turnover, esse é um problema estrutural, mas nós estamos sim contratando. E também os bares e restaurantes das cidades, eles são um pouco a porta de entrada, né? Onde o folião vai para tomar uma água, tomar uma cerveja, fazer o seu lanche, utilizar o banheiro, que é uma questão aí um pouco problemática. Às vezes não são todos estabelecimentos, mas alguns estabelecimentos aproveitam também até para quando o folião vai ao banheiro poder, na volta, vender uma água, uma Coca-Cola ou algum lanche. Então, é muito importante essa infraestrutura que o nosso setor oferece para o folião e dependemos e queremos cada vez mais infraestrutura pública, como é, por exemplo, o caso dos banheiros públicos, que falta. Nós não temos aí esse serviço público na cidade, isso é um problema, mas, em linhas gerais, a gente está aprendendo a lidar também com esse enorme contingente de pessoas que vai às ruas da cidade de São Paulo no Carnaval. Tá certo, então quero agradecer Enio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Foresp, Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares do Estado de São Paulo. Bom trabalho para vocês aí ao longo dos próximos dias e bom carnaval. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição aqui da CNBC e da Times Brasil. Até a próxima, então.